Você já parou para pensar em como algumas pessoas que sempre pareceram boas, confiáveis, até inspiradoras, de repente cruzam a linha e se tornam algo que ninguém esperava? O que leva alguém gentil a agir com crueldade? Será que a maldade está mesmo tão distante assim de nós? A resposta é desconfortável, talvez não. A verdade é que essa linha entre o bem e o mal não é uma muralha intransponível. Ela é muitas vezes invisível e está mais próxima do que imaginamos. Sabe aquela vez que você ficou em silêncio diante de uma injustiça? Ou quando preferiu não se envolver só para evitar conflito? São nesses pequenos momentos, aparentemente inofensivos, que a transformação começa. Não porque somos pessoas ruins, mas porque estamos vulneráveis a pressões que nem sempre reconhecemos. O ambiente, a autoridade, o grupo, o medo de não pertencer, tudo isso pesa. É por isso que este canal existe. Aqui, a gente não te entrega só informação. A gente te provoca a pensar, sentir, agir. Então, se inscreve agora, porque os vídeos que já estão aqui vão abrir tua mente de um jeito que talvez ninguém nunca tenha feito. E os que ainda vêm por aí vão te dar clareza para reconhecer essas armadilhas no dia a dia e te ajudar a escolher o lado certo, mesmo quando isso for difícil. Esse vídeo é só o começo. Fica comigo até o final, porque nos próximos minutos você vai entender como pessoas comuns como eu e você podem se perder ou se encontrar, e como isso depende de escolhas pequenas feitas todos os dias. Todo mundo gosta de acreditar que faria o certo, mesmo nas situações mais difíceis. Acreditamos que nosso caráter é uma armadura, firme, imune ao que está ao redor. Mas, e se não for bem assim? Nos anos 70, um experimento simples e assustador revelou algo que ninguém esperava. 24 estudantes universitários foram convidados a simular uma prisão. Alguns seriam os guardas, outros os prisioneiros. Tudo era encenação. Nenhum deles era violento, nenhum deles queria machucar ninguém. Mas bastaram 6 dias. 6. Os guardas passaram a humilhar, isolar e punir. Os prisioneiros se calaram, choraram, perderam a identidade. Era só um jogo. E ainda assim, o pior de todos emergiu. Essa experiência, liderada pelo psicólogo Philip Zimbardo, nos força a encarar uma verdade incômoda. Não é preciso ser mau para cometer o mal. Basta estar no lugar errado, com o papel errado, sem questionar o que se espera de você. Já reparou como certos ambientes mudam quem você é? Como certas pessoas despertam atitudes em você que parecem não combinar com sua essência? Somos profundamente moldados pelas situações que nos cercam, e se não estivermos atentos, agimos mais por adaptação do que por escolha. Isso significa que o mal nem sempre vem com máscara de vilão. Às vezes, ele veste um uniforme, um crachá, um sorriso. O desafio, então, não é apenas ser bom, é continuar sendo, mesmo quando tudo ao redor convida ao contrário. Imagina alguém te pedindo para fazer algo que claramente vai machucar outra pessoa. Você faria? A resposta automática é, claro que não. Mas a verdade é bem mais desconcertante. Nos anos 60, o psicólogo Stanley Milgram fez um experimento que ainda hoje assombra quem o conhece. Voluntários comuns, como qualquer um de nós, foram instruídos a aplicar choques elétricos em outra pessoa cada vez que ela errasse uma resposta. O alvo dos choques era um ator. Claro, ninguém estava realmente sendo ferido, mas os voluntários não sabiam disso. E mesmo ouvindo gritos, mesmo implorando para parar, a maioria continuou, porque uma figura de autoridade dizia: por favor, continue o experimento. O que Milgram revelou não foi só sobre ciência, foi sobre nós, sobre como o simples ato de obedecer pode nos afastar da nossa consciência. E isso não acontece só em laboratórios, está presente em empresas, escolas, famílias. Quantas vezes você já fez algo desconfortável apenas porque foi mandado? Quantas vezes calou a voz da dúvida interna só para manter a ordem, o emprego, o bom ambiente? A autoridade, quando cega, não orienta, domina, e aí mora o perigo. Quando deixamos de pensar, de questionar, de sentir, nos tornamos ferramentas. E ferramentas não têm culpa, certo? Mas nós temos, porque no fundo sabemos questionar ordens, desconfiar de certezas absolutas, parar para escutar o incômodo dentro de si. Tudo isso é resistência, não é rebeldia vazia, é consciência ativa, é o que diferencia quem apenas segue daquelas poucas pessoas que, mesmo diante da pressão, ainda conseguem dizer: isso não está certo. Pense em como fica mais fácil ignorar a dor de alguém quando você não enxerga essa pessoa como pessoa, quando ela vira só um número, um rótulo, um eles. É exatamente aí que começa um dos processos mais perigosos do comportamento humano: a desumanização. A história está cheia de exemplos: campos de concentração, guerras étnicas, perseguições ideológicas. Em todos esses cenários, uma coisa se repete: antes de ferir, mata-se simbolicamente. Destrói-se a identidade, a humanidade. Eles não são como nós. E com isso abre-se espaço para o impensável.
mas não precisa ir tão longe. Basta olhar ao redor. Já reparou como no trânsito é fácil xingar quem está no outro? Carro, como nas redes sociais pessoas são reduzidas a lacradores e conservadores e vagabundos, gado, como grupos inteiros são tratados como um problema a ser resolvido. Esse é o primeiro passo. É sutil e é perigoso quando deixamos de ver o outro como alguém com uma história, com dores, alegrias e sonhos. Fica mais fácil rir da queda, ignorar o choro, justificar o ataque. O eles vira uma ameaça abstrata, algo a ser combatido, mas por trás de cada eles há um eu esperando ser reconhecido. Recuperar a empatia é um ato de resistência. É lembrar que ninguém é só o pior que fez, que o erro do outro também já esteve, ou pode estar, em nós. É escutar antes de rotular, é reconhecer a própria sombra para não projetá-la nos outros. Desumanizar é o primeiro passo para a barbárie. Rehumanizar é o começo de toda a cura. Em algum momento da vida, todos nós assumimos papéis. O filho obediente, o funcionário exemplar, o líder firme, o amigo engraçado. Mas e quando esses papéis começam a comandar nossas atitudes, mesmo que entrem em conflito com quem somos de verdade? Foi exatamente isso que o experimento da prisão de Stanford revelou. Não foram monstros que se tornaram carcereiros cruéis. Foram estudantes comuns, que apenas aceitaram um papel e, aos poucos, se transformaram. Sem perceber, começaram a agir de acordo com o personagem, e não com sua própria essência. Isso acontece porque o ser humano tem um desejo profundo de pertencimento. Queremos nos encaixar, ser aceitos, fazer parte, e para isso, muitas vezes, sacrificamos a autenticidade. Adotamos a linguagem do grupo, os comportamentos esperados, os valores predominantes. Sem notar, nos tornamos versões moldadas pelas expectativas externas, não pelas nossas convicções internas. Quantas vezes você já agiu de forma que depois te deixou desconfortável? Disse algo só para agradar? Riu de algo que achou errado, só para não parecer chato? Esse é o perigo dos papéis. Eles são sutis e envolventes, e quando menos esperamos, já estamos agindo como alguém que não reconhecemos mais. A solução não está em abandonar os papéis, mas em manter consciência sobre eles. Questionar: essa atitude é realmente minha ou é do personagem que estou vestindo aqui? Ser leal a si mesmo exige coragem, mas é essa fidelidade interna que nos protege de nos perder. Porque no final das contas, o mundo já tem personagens demais. O que falta mesmo é gente sendo de verdade. Não existe um dia específico em que alguém acorda e decide ser cruel. A transformação não vem com um estrondo, ela vem em silêncio, quase como um sussurro que se mistura à rotina. É um desvio pequeno aqui, uma escolha silenciosa ali, só dessa vez. Não é tão grave assim, todo mundo faz. O problema é que essas concessões se acumulam, e aos poucos o que antes parecia impensável vai se tornando aceitável. Quando percebemos, já estamos a quilômetros de distância dos nossos próprios valores. E o mais assustador, nem sempre dá para notar o momento exato em que cruzamos essa linha. Muitos dos grandes erros morais da história, e também os pequenos, do dia a dia, começaram assim, com um silêncio diante de uma injustiça, com a omissão frente ao erro, com o conformismo travestido de prudência. É como escorregar em uma ladeira. No começo parece controlável, depois é tarde demais. Por isso, reconhecer o início é vital. Sentir o incômodo das pequenas traições internas. Aquela vozinha que diz, isso não está certo, precisa ser ouvida, antes que ela se cale de vez. Porque quanto mais a ignoramos, mais nos afastamos de nós mesmos. E aqui entra algo essencial. A construção do caráter não acontece nos grandes atos, mas nos detalhes. É quando ninguém está vendo. É quando seria mais fácil ceder. É quando temos 1000 justificativas, mas escolhemos fazer o certo mesmo assim. A decadência moral raramente começa com um grito. Ela começa com um suspiro. O nosso, tentando nos alertar. Cabe a nós parar e escutar. Depois de tudo que vimos até aqui, uma pergunta se impõe. Como não se perder? Como continuar firme quando o mundo nos empurra para a anestesia, para o silêncio, para a omissão? A verdade é que o mal não precisa de monstros, só precisa de gente boa demais, ocupada demais para perceber que se afastou de si mesma. A resistência começa na consciência, no ato diário de se lembrar dos seus valores, mesmo quando tudo ao redor diz para deixar para lá, em não normalizar aquilo que machuca, que exclui, que oprime. Ser bom hoje é um ato de coragem, e coragem se constrói com intenção, com verdade e com conhecimento. E é por isso que agora é a hora de você se inscrever nesse canal. Não é só mais um vídeo. Aqui você vai encontrar reflexões que tocam, que inquietam, que expandem. Já temos conteúdos que mergulham nos dilemas do cotidiano, nas escolhas silenciosas que constroem ou destroem quem somos. Vídeos que te
mostram como manter sua integridade no trabalho, nas relações, nos momentos difíceis e, principalmente, como transformar sua visão de mundo e de si mesmo. Esse canal é para quem não quer viver no automático. É para quem quer crescer por dentro, para fazer a diferença lá fora. Se você sentiu algo forte em algum momento deste vídeo, se inscreve agora. Vem fazer parte de uma comunidade que acredita que, sim, é possível ser melhor. Que acredita que o bem, quando consciente, é mais forte do que qualquer escuridão. Porque no fim das contas, o mundo não muda com discursos, muda com atitudes. E a sua pode começar hoje. Basta um clique. Fique com Deus e até o próximo vídeo.